Atos capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém. Senhor, que teu Espírito haja sobre nós, nos ajuda, fala ao nosso coração, nos alimenta, porque o que nós precisamos está em Ti, vem do céu, e nós estamos aqui por causa de Ti. Amém. Podeis sentar. Podemos chamar esse texto, Atos 2, 1 ao 13, o Espírito chegou com poder. Aquilo que foi prometido, que nós temos em João, do capítulo 14 a 16, e que nós vimos no domingo passado, a repetição da promessa pelo próprio Cristo, antes que ele fosse assunto aos céus. Agora a promessa se cumpre, e a promessa é: o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, o Espírito Santo vem sobre os discípulos. Olhando para Cristo e olhando para o Espírito, nós poderíamos dizer assim, de maneira bem rápida e simples: um sobe e o outro desce. Cristo vai voltar para a glória que ele deixou quando ele se esvazia da glória e vem se tornar como nós, uma pessoa humana. Mas agora, à destra do Pai, ele é o cabeça da igreja, ele é um intercessor, ele é o paracleto, ele é o advogado, junto ao Pai, pelos seus irmãos, a igreja. E então se cumpre a promessa do Pai, que é a vinda do Espírito. E já podemos aqui fazer a primeira analogia, a primeira comparação. Quando Jesus Cristo sai das águas do Jordão após ser batizado por João Batista, eis que vem sobre ele em forma de pomba o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre Jesus. E ali então começa o ministério público de Jesus. E o próprio Espírito conduz a Jesus ao deserto, onde ele vai ser tentado por 40 dias. Então, assim como o ministério de Cristo se inicia pela vinda do Espírito, assim acontece com os discípulos de Jesus, com os apóstolos. O início da igreja, como nós olhamos no Novo Testamento, porque também temos que prestar atenção que o povo de Deus não começa no Novo Testamento. O povo de Deus começa lá no Antigo Testamento. Mas o que nós conhecemos como igreja, eclésia, congregação, a comunidade cristã, os santos filhos de Deus, começa com a vinda do Espírito. A igreja começa quando o Espírito Santo vem com poder sobre ela. E é isso que fala aqui. E o que nós estamos vendo é o cumprimento daquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, capítulo 2, que
após o verso 14, quando então Pedro vai se levantar, representando ali os apóstolos, e vai pregar à multidão que está ali querendo saber o que aconteceu, ele vai falar que está acontecendo ali é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Assim como a vinda de Jesus, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, também foi profetizado em Isaías. O servo sofredor, o servo do Senhor. Mas, quando olhamos para esses versos que nós lemos agora, nós precisamos começar a pensar o que é mais importante. E aqui há um cuidado que eu preciso alertar você logo no início do sermão. A maioria das pessoas vão chegar nesse texto e elas vão se embrenhar apenas na questão, no tema das línguas. E elas vão querer saber se essas línguas são línguas estranhas, são línguas de anjos, se são idiomas, e elas se prendem nisso. Mas a grande questão é, quando eu olho esse início do capítulo 2, olhando para aquilo que está no capítulo 1, e para tudo que Jesus prometeu antes de ser assunto aos céus, o que é mais importante aqui? Qual é a ideia principal do início do capítulo 2, senão a capacitação do Espírito? O Espírito vem com poder para que os apóstolos possam cumprir aquilo que foi falado pelo próprio Cristo no verso 8 do capítulo 1. E sereis minhas testemunhas. E o primeiro lugar que Jesus fala lá no verso 8 é em Jerusalém. Por isso que o primeiro sermão da igreja tem que ser em Jerusalém, porque é ali que começa o testemunho. Então esse é o ponto principal. O Espírito vem com poder, ele vem para capacitar a igreja para testemunhar de Jesus. Se eu não consigo ver isso aqui, eu perdi aquilo que o Espírito inspirou. Lucas, o médico particular de Paulo, o médico amado, o gentil, tinha quando ele escreveu, inspirado pelo Espírito. E nós vamos perceber que conforme o Espírito começa a agir, e primeiro por meio das línguas, isso já vai começar a gerar as primeiras reações à ação do Espírito. Então, indo até o verso 17, já pulando para o sermão de Pedro, diz assim: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O que esse verso 17 e também o 18 poderia nos ajudar a entender o início do capítulo 2, senão que o que está acontecendo, essa vinda do Espírito, a descida do Espírito, vinda com poder, essa capacitação dos apóstolos, da igreja, é uma capacitação escatológica, é um marco dizendo que o futuro está começando. O céu, de alguma maneira, está invadindo a terra. Uma nova humanidade vai ser formada. E essa nova humanidade é a igreja. A igreja é o povo de Deus, separado do mundo para pertencer de maneira exclusiva ao Senhor. E quando acontece essa descida, será que tem importância o dia que ele veio? Diz o texto, se você acompanhar comigo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O Espírito vem no dia que era celebrado a festa de Pentecostes. Lembre-se, essa festa encerrava no primeiro mês do calendário judaico as celebrações de gratidão a Deus pela colheita. E aqui também tem uma palavra importante que ele fala das primícias, as primícias dos frutos. Então é isso que nós temos aqui acontecendo. Quando o povo está comemorando a festa de Pentecoste, que é as primícias dos frutos, encerramento da colheita, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, vem sobre os 120 que esperaram a promessa de Jesus, a promessa do Pai em Jerusalém. Quando nós chegamos até no capítulo 20, verso 16,
Você depois pode ler em casa, você vai perceber que os cristãos ainda no primeiro século, eles continuaram celebrando a festa do Pentecoste. Mas o que nós enxergamos nessa festa? O que nós enxergamos nesse momento aqui? O que acontece quando eles estão ali celebrando o Pentecostes? É de manhã. Depois nós vamos ter a informação do próprio Pedro, que ele fala que a terceira hora, que é 9 horas da manhã. E é mais chocante ainda, né? Quando no final do verso 13, a multidão, uma parte da multidão que começa a zombar do que eles estão vendo, e eles não entendem o que o Espírito Santo está fazendo. Como até hoje, muitas vezes, nós, o povo de Deus, não entendemos como o Espírito está agindo. Mas o mundo nunca entende a ação do Espírito. Então eles vão falar que os apóstolos, os discípulos, todos ali estão embriagados. Mas gente, é 9 horas da manhã. Não é embriaguez que é noturna. É 9 horas da manhã. Tipo assim, 9 horas da manhã e vocês já estão embriagados, mas o que a multidão não está percebendo é que, de certa maneira, está se concretizando, está se cumprindo a profecia de Joel, da qual nós podemos fazer um link com o Êxodo 19. Porque lá em Êxodo 19, quando o Senhor vai descer para dar os 10 mandamentos ao povo, diz a Escritura que o monte Sinai fumegava. E sobre ele então desceu o Senhor, ele em fogo, tinha fumaça. E diz ainda que tinha clangor de trombeta. Se tinha trombeta, tinha barulho, tinha um som. E diz que o Senhor veio descendo. E quando nós olhamos todas essas coisas, nós começamos aqui a ler o texto, de repente veio do céu um som. Veio um vento, e depois diz que as línguas foram distribuídas como fogo. Percebam aqui que nós estamos diante, então, de um momento marcante na história do povo de Deus, assim como foi a vinda do Senhor para falar com o povo, sob a liderança de Moisés. Vento, o fogo e as línguas são sinais visíveis de que algo importante está acontecendo. E esse algo importante é: o Espírito Santo chegou sobre a vida da igreja. Como foi dito no domingo passado, não pode haver igreja sem poder. E esse poder é o poder do Espírito, porque o poder da igreja não é a riqueza. O poder da igreja não é a influência política. Não é o poder temporal, o poder da igreja é espiritual, ele vem do céu. Porque a igreja é a agência de Deus para levar salvação aos pecadores, perdão de pecados. Se você olha o verso 15, diz que 120 pessoas estavam ali esperando em Jerusalém. Todos estavam ali juntos. E diz o texto aqui no verso 2, de repente, os pregadores gostam, né, dessa expressão de repente, né? E aí falam, de repente pode acontecer alguma coisa com você. Mas essa expressão de repente, o que Lucas tinha em mente quando ele usou essa expressão? Esse de repente é como se fosse aquela tempestade que chega sem você estar percebendo. Não teve nenhum sinal, mas de repente ela chega. E Jerusalém era uma cidade de fortes tempestades, era uma cidade de fortes ventos. E então é ouvido um som que vem do céu, um barulho muito alto. E então nós começamos a pensar nessa cena. Eles estavam orando numa casa, a Escritura diz, no verso 2, ao seu final, que eles estavam assentados, e então houve-se um barulho muito alto, veio um vento, veio as línguas, veio o fogo, e que quando nós pensamos nisso, olhamos para esse vento, nós já voltamos para o Antigo Testamento e lembramos de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. E o que veio sobre aqueles ossos secos? Um vento. O vento veio para trazer vida. E é isso aqui então que está ali acontecendo.
É como se estivesse olhando para Ezequiel 37 e ao mesmo tempo esse vento forte, esse sopro, esse pneuma, esse ruach, nos faz lembrar do sopro de Deus em Adão, em Gênesis 2, quando ele sopra sobre o corpo inanimado de Adão e diz a Escritura que ele passa a ser, uma alma vivente. Por isso que usa a expressão de vento. Percebam, por que vento? Por que barulho? Por que fogo? Por que línguas? Isso é para autenticar que algo muito importante está acontecendo. Mesmo que isso depois vai gerar confusão. A vinda do Espírito Santo. Não apenas para estar com a igreja, mas para estar com cada membro da igreja e para caminhar essa igreja com poder. Quando nós pensamos então que o Espírito vem, diz o texto, uma expressão também que nós pensamos muito é o verso 4. E todos ficaram cheios do Espírito. Olhando para o Antigo Testamento, como nós podemos aprender com os profetas, como nós podemos olhar para Moisés e entender o que é cheio do Espírito. Porque vejam, aqueles que estão ali, quando eles leem isso daqui, eles vão ter que entender cheio do Espírito conforme o quê? Conforme aquilo que eles têm com eles. E o que eles têm com eles? As escrituras hebraicas do Antigo Testamento. É assim que esse povo que vai ler isso aqui depois quando chegar, né, o livro de Lucas, o que é ser cheio do Espírito Santo? Eles vão lembrar, bom, ser cheio do Espírito Santo, como escreveu Moisés, é você ter a capacitação do Espírito para você fazer alguma coisa artística, alguma coisa cultural, mas também ser cheio do Espírito Santo é para você liderar a obra de Deus. Mas também, quando nós lembramos daquele anúncio, né, célebre, assim diz o Senhor, quando um homem falava assim, quando o profeta falava assim, o que as pessoas entendiam? O Espírito Santo vai falar através da vida desse homem. E então ele fazia essa introdução e então ele trazia a profecia. Era assim então que eles entendiam que era ser cheio do Espírito Santo. Lucas vai então usar essa expressão, ser cheio do Espírito Santo, pensando na seguinte questão. E aí vem um ponto importante. Por que eles têm que ser cheios do Espírito Santo aqui? Qual é o propósito do próprio Espírito de encher eles? De si mesmo. De novo, eu preciso voltar ao verso 8 do capítulo 1. Jesus falou, o Espírito vai vir, vocês vão ser revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Então, o que é e por que eles têm que ser cheios do Espírito Santo aqui? Eles têm que ser cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas de Jesus. É isso que nós temos aqui. Esse é o motivo, poder na pregação dos apóstolos. E nós vivemos repetindo isso e mais uma vez temos que ouvir. Um homem pode pregar o Evangelho. Uma mulher pode compartilhar o Evangelho com a sua vizinha. Mas o Evangelho só vai ser pregado com poder. E quando eu falo poder, gerando fruto, gerando conversão, arrependimento. Se o Espírito Santo vir, se o Espírito Santo estiver ali. Tanto é que, entrando já no sermão também de Pedro, que é a nossa próxima mensagem domingo que vem, quando ele acaba de pregar, 3.000 pessoas são salvas, 3.000 pessoas se convertem. Mas qual a diferença de antes e depois na vida de Pedro, que agora ele prega e 3.000 pessoas se rendem a Jesus? É simples. A diferença é o poder do Espírito. Ele já conhecia aqueles textos, mas ele não estava revestido do poder. A igreja prega, mas somente quando o Espírito Santo vem que os frutos acontecem. E de uma certa maneira,
Nós devemos lembrar também daquilo que aconteceu com Moisés em Números 11, verso 29. Quando algumas pessoas foram trazidas à presença dele, ele orou e elas começaram a profetizar, mas algumas pessoas da lista não estavam no lugar com Moisés e começaram a profetizar também. E aí Josué veio como se defendendo a liderança de Moisés e falou: Moisés, eles estão profetizando, mas eu estou aqui com você. Aí Moisés falou assim: ô Josué, você está com ciúmes? Você está com medo? Você está inseguro? Só porque eles não estão aqui, mas eles estão na lista e o Espírito Santo está visitando eles. E aí, Moisés fala algo interessante para esse momento. Ah, quem dera que todo Israel tivesse o Espírito Santo. E é isso que está começando aqui. Quem é a igreja? Aquele que tem o Espírito Santo. Esse é a igreja. E isso que também é o termo que nós encontramos na escrita de Paulo, que nós chamamos de unção. Muitos olham a unção só como símbolo de poder, mas não, unção é símbolo de presença do Espírito. O próprio Paulo escreve em Romanos que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. É o Espírito Santo que mudou a sua vida. É o Espírito Santo que fez você deixar o pecado e começar a amar as coisas santas de Deus. Então olha como que aquilo que Moisés disse para Josué está acontecendo. Porque a igreja inteira aqui, aqueles que esperaram a promessa, estavam recebendo. E então nós entramos aqui nesse ponto bem polêmico, né? Quando nós lemos aqui que apareceram distribuídas línguas. E diz o texto como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Algumas coisas interessantes. Pousou uma sobre cada um. O que isso começa a dizer para nós? Deus, por meio do Espírito, quer usar todos. Todos. Veio sobre todos. Não veio só sobre os apóstolos, apesar deles terem a liderança, deles terem sido chamados para serem os líderes da igreja. Mas diz aqui que veio sobre cada um deles. E ainda mais você pode começar, o começo do verso 3 fala, foram distribuídas. De uma certa maneira, o poder do Espírito Santo na igreja, ele está distribuído. Você não vai achar uma pessoa que tem tudo, mas também você não vai achar alguém entre nós que não tem nada. Se você é de Cristo, você tem muitas ferramentas. Você tem o próprio Espírito em você. Para quê? Para capacitar você para ser um discípulo de Jesus. Para falar de Jesus. Para vencer o pecado. Uma outra coisa importante que nós precisamos olhar para esse texto. Essas línguas são línguas estranhas, são línguas de anjos, são idiomas. Aqui, o texto é claro, ele responde. Quando você chega aqui, no verso 8, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Ué, se está falando que os que estavam lá, a multidão, ouviu aqueles 120 falando, cada um numa língua diferente, e eles ouviram, e eles estão dando testemunho, nós ouvimos ele falar na sua língua materna, isso quer dizer o quê? Que a língua aqui é idioma. E quais são os idiomas? Você vai ter do verso 9 ao verso 11, a nacionalidade das pessoas que estavam ali. Então nesse ponto aqui, é idioma, não é língua estranha. Mas lembre-se, a pessoa que falava, ela não tinha um entendimento do que ela estava falando. Ela não aprendeu aquela língua para falar. Mas aquilo veio como uma capacitação do Espírito. Porque tinha muitas pessoas de várias nacionalidades. Então, a intenção do Espírito é distribuir línguas ali entre essas 120 pessoas para que todas as pessoas fossem atingidas ao mesmo tempo. Percebe a estratégia? Percebe a ação sábia com o poder que o Espírito Santo está vindo sobre eles? Então, quando eu olho aqui no verso
4, eu tenho que entender que essa língua, ela é um idioma, mas que os discípulos não sabiam, mas eles começaram a falar. E as pessoas que estavam ali entenderam o que eles falaram. Entenderam que eles estavam falando de Deus, e a gente vai chegar nesse ponto. Mas, por exemplo, quando a gente chega em Atos 10, 46, lá não fala que teve entendimento quando falaram em línguas. Então eu não posso afirmar que naquele ponto foi idioma, mas aqui é claro que a gente está diante de línguas na questão de idioma. Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção, Paulo nunca menciona o dom de línguas como necessário para testemunhar os gentios. Por exemplo, quando Paulo ia pregar em vários lugares que ele ia, a questão dele falar em língua, ele não falava em língua para evangelizar, ele evangelizava no grego, que era a língua predominante. Agora, o ponto central, repito, aqui em Atos 2 é que essas línguas são idiomas, não são línguas estranhas. Uma outra coisa interessante, quando nós olhamos para Lucas falando sobre línguas, nós temos ele dando um caráter mais narrativo. Ele vai contando as histórias como o Espírito Santo foi agindo. Quando você vai para os escritos de Paulo, ou seja, as suas cartas, e quando ele vai falar de línguas, principalmente em Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 14, o caráter dele não é narrativo, o caráter dele é mais teológico. Ele explica como que deve ser utilizado aquilo. E ainda, dando uma informação ainda, pelo menos ali até o início do 3º século, nós temos notícias, nós temos a história comprovada pelos pais da igreja que as pessoas ainda continuaram falando em línguas. E depois teve, de alguma maneira, uma cessação daquilo. Aquilo já não era uma coisa mais usual que aparecia nas igrejas. Mas no século I, no século II, até o início do século III, aquilo ainda aparecia nos escritos dos pais da igreja. Quando Paulo fala de língua, de novo, olhando para Coríntios, fica muito claro que ali ele está falando mais de um uso devocional privado. Ele está falando que é a pessoa que usa línguas para sua casa. E se for ter isso no culto, ele fala que tem que ter interpretação. Agora, quando eu olho para Lucas, não. A característica de Lucas, quando ele fala de línguas, ele está mais interessado no quê? Lembre-se, em Atos, Lucas está escrevendo de como a igreja vai se desenvolver, ela vai crescer, vai atingir as nações através da pregação. Então, línguas para ele tem um propósito muito mais de evangelização mundial, transcultural, diferente de Paulo. Agora, quando olhamos tanto para Paulo como para Lucas, algumas coisas que encontramos nos dois. Línguas era algo utilizado para orar, para louvar, tendo êxtase ou não, tá? E muitas vezes as línguas apareciam junto com profecia, tá? Mas um estudioso chamado Barrett vai dizer que, principalmente aqui em Atos, a presença do Espírito, ela aparece através de línguas, profecias e pregação. Ou seja, a presença do Espírito, o poder do Espírito é algo que tem a ver com a fala. Quando prega, quando entrega uma profecia ou a línguas, aqui em Atos tem a ver com a presença do Espírito trazendo poder para o crescimento da igreja. Agora, escute isso. Todos os sinais extraordinários que nós estamos vendo aqui servem para autenticar que o Espírito chegou trazendo poder a eles, os apóstolos e os discípulos. Que com eles estão o quê? O que eles estão fazendo quando o poder do Espírito chega sobre eles? Eles estão orando. E por que eles estão orando? Qual que é a missão deles? Eu estou orando porque eu preciso receber poder. Não, não. A capacitação era algo que fazia parte, mas era algo que o Espírito ia trazer para eles. Mas o que eles estavam esperando? Eles precisavam cumprir o propósito, a missão. Serem testemunhas. Eles estavam orando, esperando a vinda do Espírito para serem testemunhas. Esse era o propósito. E aqui tem um ponto importante. As pessoas às vezes se prendem muito nas questões das línguas e esquecem que o que é importante aqui é uma capacitação para pregar o Evangelho, para levar Jesus às outras pessoas.
E aí eu já posso falar isso para você aqui que está me ouvindo. O evangelho que o Espírito entregou para você, ele está sendo anunciado. Nós estamos sendo testemunhas de Cristo. Porque aqui é o início, mas se nós somos igreja, nós estamos continuando aquilo que começou aqui em Jerusalém, na festa do Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. E eu vou insistir nisso. Como que eu posso ser um discípulo ou uma testemunha de Cristo e eu não falo dele? E eu tenho o Espírito. Se eu tenho o Espírito, não é o Espírito que vai me capacitar, não é o Espírito que vai me conduzir, não é o Espírito que vai levar para pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Há uma falha muito grande no nosso cristianismo se nós não estamos pregando. Porque diz aqui que a capacitação do Espírito veio para que eles pregassem. Só que às vezes quando a gente fala que vocês têm que pregar, parece que fica algo muito formal, muito sofisticado. Não, começa pregando em casa. Marido, prega para a esposa prega. O que é pregar? Fala o Evangelho. Falar o Evangelho é pregar. Na nossa cabeça a gente limita tanto que pregar para nós é só pregar para quem não conhece Jesus. Não, prega para quem conhece Jesus. Ajuda ele a crescer, prega para as crianças. Nós deixamos as coisas muito difíceis. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho pregar. Gasta o nosso tempo. Mas é por isso que o Espírito veio. Essa obra veio para que nós fôssemos testemunhas. Olha para você. Por que o Espírito te alcançou? Por quê? Ah, porque eu me comportava bem. Não, ninguém se comporta bem diante de um Deus que é santo. O Espírito não veio até você porque você se comportava bem. Na verdade, ele veio ao contrário, porque você se comportava muito, muito, muito mal. O Espírito veio para mudar você. Mas mudou você para quê? Para você falar agora aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas lembre-se, cuidado para não começar a falar de experiência, testemunho seu e não fala de Jesus. Aí parece que você é mais importante do que aquele que te salvou. Não, você tem que falar de Jesus, as virtudes de Jesus. E então, pessoal, vem as reações. Como é que as pessoas reagem quando você prega? Como é que a pessoa reage quando você fala que você crê em Jesus? Veja, no final, toda reação é uma reação à obra do Espírito que está na sua vida. E é o que vai acontecer agora do verso 5 até o verso 13. Como é que os habitantes de Jerusalém vão reagir ao Espírito Santo? E quem sabe aqui está uma explicação, porque a gente prega tão pouco. Por que a gente prega tão pouco? Porque quando a gente prega, a gente recebe a reação, e as reações não são boas. As pessoas nos rejeitam, as pessoas resistem. Mas não fizeram isso com eles aqui? Eles não foram rejeitados? Falaram que eles estavam bêbados 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Os pregadores estão tudo bêbado. 9 horas da manhã. Quando nós pensamos, por que o Espírito veio no Pentecostes? Porque, de alguma maneira, ele estava linkando a ideia daquela festa de colheita. Colheita. O que vai acontecer quando o Espírito Santo vem em Atos 2 em Jerusalém? Colheita. Colheita de trigo? Colheita de frutos? Não. Pessoas são salvas. Essa é a colheita. Então o Espírito vem para trazer essa salvação. E aí nós linkamos então essa ideia de Pentecostes com a salvação que acontece quando o Espírito vem. Então nós começamos a perceber que tem uma multidão em Jerusalém. E como nós olhamos até o verso 4, eles estavam numa casa assentados. Só que daí fez um barulhão. Não foi um barulho pequeno, foi um barulhão, foi alto. E era um barulho, não era um barulho que começava na casa, era um barulho que vinha para casa, porque era um barulho que vinha do céu. Aquilo fez um estrondo. E aí veio o quê? Veio o vento, de repente veio o fogo. Foi algo extraordinário. Ou seja, Deus estava chamando a atenção. E de alguma maneira, eles saem daquela casa.
E ao mesmo tempo, as pessoas que estão ali, essa casa deveria ser próxima ao centro, próxima ao templo de Jerusalém. As pessoas vêm até eles. O que está acontecendo? E aí quando eles chegam, eles veem quem? Você sabe o que eles estão falando para essas pessoas quando eles veem os discípulos? E eles reconhecem que é os discípulos de Jesus? Falando, o que esses caipiras estão falando 9 horas da manhã? Hoje é dia de festa, hoje é Pentecostes. É isso, porque o texto fala, eles não são galileus? Como é que esses galileus estão falando em idiomas das nossas nações? Esses caras são caipiras. Eu falei domingo passado, percebe? Desprezo. As pessoas que estavam ouvindo, você está onde? Você está em Jerusalém. Você está num lugar cosmopolita. Você está num lugar onde está a academia teológica. As mentes brilhantes estão lá. Quem são esses caipiras lá da Galileia? O que está acontecendo? Deus está o quê? Confundindo, não apenas com as línguas, mas com o tipo de pessoa que Ele está usando. Será que Deus também não quer confundir o mundo usando você? Que era uma pessoa, muitas vezes, que você não via nenhum propósito para a sua vida. Às vezes, muitos de nós fomos marginalizados pela família. Não sabíamos o que ia ser na vida. Mal sabíamos que Deus tinha o maior chamado para nós, ser filho de Deus, ser testemunho de Jesus. Não há nada mais glorioso do que isso. E então, eles começam a falar, o que é isso? Alguns vão falar, eles estão bêbados. Mas eu quero chamar a atenção do verso 9 ao verso 11. Eles começam a citar, né? Lucas começa a citar as nacionalidades deles. Ele começa a falar, olha, nós somos partos, medos, elamitas, e vai embora, mas tem uma coisa interessante aqui. Que quando eu começo a olhar essas nações, eu vou lá para Gênesis. Que capítulo de Gênesis? Que tem a ver com línguas. Eu vou para Gênesis 11. Onde eles estão lá tentando construir uma torre de Babel. E aí o Senhor vem e confunde eles com o quê? Com línguas. Então, do 9 ao 11, o que Lucas está fazendo? Fala assim, olha, você sabe quem está em Jerusalém? Todo mundo está em Jerusalém. Então ele vai começando a citar algumas nações. E sabe o que é mais interessante? Quando você olha todas as nações citadas dos versos 9 ao verso 11, sabe o que eu encontro? Os 3 filhos de Noé representados. E lembre-se que desses 3 filhos, esses troncos, veio toda a humanidade. Ou não é? Noé entrou na arca com sua esposa, os filhos, as noras, saiu os 8, e deles a humanidade vai continuar. Então, todas as nações têm que vir de Sem, Cã e Jafé. E quando eu olho essas nações, aqui tem muitos semitas, camitas e jafetitas. Então, Lucas tem uma intenção clara. Veja, o Espírito Santo está vindo para as nações. O Espírito Santo está vindo para todo mundo. Porque está alcançando todos. Só que ele fala isso de maneira representativa, simbólica. Os camitas estão recebendo, os semitas e os jafetitas, asiáticos, africanos, europeus e depois americanos. Todos devem ouvir o que o Espírito tem para falar. É isso que está acontecendo aqui. Lembre-se, Lucas é médico. E ele é um bom médico, porque ele é minucioso. Ele não é aquele médico de 5 minutos de consulta. Ele é um médico detalhista, porque ele vai detalhando, ele vai dando informações para vocês. Minucioso. Toda a humanidade está aqui, irmãos. Toda a humanidade está aqui. Assim como toda a humanidade estava em Babel. Só que lá em Babel, a línguas causou confusão. Só que aqui essas línguas, se você olhou no texto, elas também são símbolos de adoração. Porque eles falaram assim, olha, como que nós escutamos eles falar as grandezas de Deus? Entendam isso, eles aqui falando em línguas, nesses idiomas, eles estavam adorando a Deus. E aqui está a coisa importante. Sem o Espírito Santo, eu não posso adorar a Deus. Eles estavam adorando a Deus em idiomas que eles não conheciam, as línguas, e isso chamou a atenção
das nações que estavam ali. E esse não é o papel seu e meu como igreja? Enquanto nós adoramos ao Deus único e verdadeiro, nós chamamos a atenção de quem? Das nações. Mas é o Espírito que faz isso. Gênesis 11, Babel, quem estava à frente? O homem. E qual que era o movimento? O homem queria subir, chegar no céu. E agora, aqui em Atos 2, como é o movimento? Não é o homem que está à frente, é Deus, é o Espírito Santo. E o movimento não é subir para o céu. Escuta, você nunca vai poder subir para o céu. É isso que eu estou falando. Ninguém aqui consegue subir para o céu. É o céu que desce a nós. Foi Cristo que veio, é o Espírito que vem. Entenda isso. Ninguém chega ao céu com a sua própria força, com a sua obra, tentando escalar, isso é impossível. O céu vem a nós. Cristo veio a nós, o Espírito está vindo aqui agora. Então, se Gênesis 11 é o homem tentando alcançar o céu, Atos 2 é o céu vindo de novo às nações, por meio do Espírito. O céu está vindo. É Deus que traz a salvação. É Deus que salva. Nós recebemos como mendigos espirituais. E recebemos como salvação. Eu creio em Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Então há esperança. Há esperança. E eu entendi realmente o que é salvação no céu. Lembre-se, lá em Babel 11, Deus desce para confundir. Aqui Deus desce para salvar. Em Babel, Deus desce para espalhar, para eles ocupar toda a terra. Aqui em Atos 2, por mais que tem muitas nações, eles depois vão acabar saindo também para pregar em outros lugares, mas em Atos 2, Deus não está trabalhando na questão só de espalhar, levando vários evangelistas para todas as nações. Tem uma coisa importante aqui. Em Atos 2, ao contrário de Gênesis 1, que é espalhar, em Atos 2, Deus está formando a unidade. Que unidade? A igreja. Porque quando você olha todas as igrejas espalhadas nas nações, no final, ela só é uma igreja. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. Então, em Babel, espalha. Em Atos 2, une. Une quem? O novo povo de Deus, que é alcançado pela pregação do Evangelho. Está tudo aqui. Quem está fazendo? O homem? É Pedro? É o Espírito. Por isso que quando o Espírito vem com o poder, coisas maravilhosas acontecem. Na igreja, na cidade, na sua casa. Nós não precisamos mais de um streaming em casa. Nós não precisamos de mais um tipo de conforto que nós mais precisamos nas nossas casas. Eu preciso, você precisa. É do Espírito Santo. Nós vamos ser mais satisfeitos. Vamos escutar melhor a voz de Deus. A vontade de Deus vai começar a ser boa, perfeita, agradável. Por isso que o mundo que não entende o Espírito vai falar o quê? Vocês estão bêbados 9 horas da manhã. Então assim como zombaram dos discípulos, vão zombar de você. É assim que a história é. O que Pedro falou? Pedro partiu para a briga? Pedro virou as costas para eles? Não, Pedro foi pregar. Toda pessoa que zomba você, toda pessoa que ri de você, prega o evangelho para ela. Mas não vai na sua força, não vai na sua vontade. Para o Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo vai na frente, abre aquele coração, me ajuda a pregar. Essa oração Deus ouve. 3 aplicações. 3 aplicações. Lembre-se, eles ouviram as grandezas de Deus, ou seja, eles ouviram através daquelas línguas, idiomas, aqueles discípulos apóstolos, Jesus fazendo o quê? Louvando, adorando a Deus. E o texto diz no verso 4 que eles estavam cheios do Espírito Santo. Então qual é a primeira aplicação? Eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo para adorar a Deus. Vai ser outra adoração, irmãos.
Eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo para adorar a Deus. Ah, então eu vou buscar uma nova língua. Não faça isso. Paulo tem um caminho melhor. O que Paulo fala? Paulo fala em Efésios 5, do 18 ao 21. Primeiro, abandone a bebida. Em que sentido? Para de ficar bêbado. Como que vai ser cheio do Espírito Santo se está cheio de cachaça, de álcool, de cerveja? Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai mostrar como que a gente é cheio do Espírito. Ele fala, falando entre vós com os salmos, quer dizer, cante a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, escreva a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus. Então, como é que eu vou ser cheio? Através da palavra. Em segundo lugar, ele fala no verso 20, dando graças a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que toda hora ela tá agradecendo. Ela está agradecendo. Olha, não vamos poder atender você hoje, você vai ter que voltar amanhã. Ela fala, como assim? Eu estou aqui faz 3 horas. Se eu e você estivermos cheios do Espírito Santo, você vai falar, tá bom, obrigado, amanhã eu volto. Não é uma pessoa frouxa, mas é a pessoa que está cheia do Espírito. Ela é muito mais para agradecer do que murmurar. Toda vez que eu e você murmurarmos, lembra, ô Espírito Santo, vem me encher, eu preciso mais de ti. Em último lugar, no verso 21 fala, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se submete. Ah, isso aqui está errado. Por que está errado? Percebe a nossa resposta? Como assim está errado? A gente já vai para a defesa, a gente vai para cima, vamos argumentar, vamos arrazoar. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, a gente se submete às autoridades, a gente se submete aos relacionamentos, a gente deixa de ser agressivo, a gente deixa de ser dominador e a gente passa a se entregar às pessoas, como Jesus se entregou por nós. Mostra para mim uma situação que Jesus tentou explorar alguém, que Jesus foi dominador, ele sempre se entregou. Ele era cheio do Espírito Santo. Segunda aplicação. Não posso reagir como essa multidão reagiu. Porque a reação deles, muitos deles reagiram o quê? Sem fé. Eu preciso reagir com fé à ação do Espírito na minha vida. E quando eu reajo, então, à ação do Espírito na minha vida eu preciso falar a palavra. Reagir à ação do Espírito é fazer aquilo que Jesus me chamou, ser uma testemunha. Eu preciso falar. Fale. Escreva, compartilhe, manda mensagem. Essa é uma maneira de reagir à ação do Espírito. Porque se você não está falando de Jesus, você está sendo insensível à ação do Espírito que te chamou, que te selou para ser testemunha de Jesus. E em terceiro e último lugar, todas as nações estavam ali. Todo mundo estava ali. O que isso quer dizer? A igreja é para todos. A igreja é para quem é descendente de Cã, a igreja é para quem é descendente de Sem, de Jafé, a igreja é para os ricos, a igreja é para os pobres, a igreja é para os doutores, a igreja é para os caipiras, como os galileus. A igreja é para aquela pessoa que está lotada de problema. E a igreja é para aquela pessoa que acha que não tem problema nenhum. Os dois precisam do mesmo Jesus. A igreja é para aqueles que são muito bravos, como o Simão Zelote. Mas a igreja também é para aqueles que são mais calmos. Lembre-se, todas as nações estavam ali representadas. Se nós somos igreja, nós precisamos buscar todos. Porque a palavra da salvação que o Espírito nos dá é para todos. Eu não posso deixar ninguém de fora. Quantas vezes você deixou de falar, rejeitando a ação do Espírito, porque falou assim, mas aquela pessoa é muito intelectual. Ah, então o intelectual não precisa de salvação. Ele não tem pecado.
Lembre-se, se o Espírito está em você, ele te capacita a viver como uma testemunha conforme o chamado de Jesus. Amém.